Salve clã, salve rapaziada, Champ Fala, mais um Champ Fala para vocês, dessa vez para mostrar a minha votação no Gamers Club Harvard. Eu fui um dos indicados a selecionar os candidatos. Eu tive o prazer imenso, convidado pela Gamers Club, a indicar os 4 candidatos em cada uma das categorias. E agora eu vou, na verdade já votei, mas agora eu vou mostrar a votação e explicar o porquê eu votei em cada um desses jogadores. Eu uso, ou pelo menos usei basicamente, um dos principais fatores de que o cara deve ainda estar atuando em cenário nacional. Pesou bastante para mim o fato do cara ainda estar atuando em cenário nacional. E em um ou outro caso eu acabei tendo uma variação na decisão, na escolha, mas eu vou mostrar para vocês. Para vocês que querem votar também, gamersclub.com/harvards, AWARDS, Harvards, certo? Então vamos lá, deixa eu botar na tela aqui para vocês. Aí está, ó, como o próprio site já diz, ou você pode vir pelo site da Gamers Club e selecionar aqui em cima a mãozinha, ele vai ser direcionado para o Harvards, para uma nova página. Quem escolheu os candidatos? O pessoal aqui da GC, o pessoal de sites também, Teamplay SPN, Draft 5, o chefão da Gamers Club, o Fly, e vários casters aqui embaixo. Estou aqui inclusive, um prazer imenso, repito. Bom, então vamos lá. Champ, por que você escolheu e como você escolheu cada um desses caras? Bom, primeiro o AWP. O AWP eu baseei bastante no desempenho individual. A AWP é um cara que individualmente ele tem que ter um impacto muito grande, e eu acredito que nos últimos meses o Rafa foi o cara que teve o maior impacto individual dentre os caras que estão nesse time. A gente pode pensar que para a Imperial o Tifa teve um grande desempenho individual, o DZT também teve um grande desempenho individual. Para a Team Wild, o Destiny teve um grande desempenho individual. Para a equipe da Isurus, o 1962 teve um grande desempenho individual. E na W7M eu preciso colocar o Rafa, entende? Eu coloco o Rafa ao lado do Punk, eu preciso colocar ele. Então acredito que de AWP o Rafa teve essa condição e merece esse título durante esse ano. Melhor Assault, melhor jogador Assault. Queria mencionar um outro ponto antes com vocês, que esse ano não temos o melhor pistol. Em anos anteriores, em 2016, tivemos o melhor pistol, inclusive em 2016 com o Pava vencendo. O Pava levou o título de melhor pistol. E esse ano eu colocaria esse cara aqui, ó, 1962. Se a gente tivesse a categoria de melhor pistol do ano, esse cara ia levar. O 1962 é um cara absurdo de pistolas, mas eu coloco ele um pouquinho mais abaixo em outra categoria, já mostro para vocês. Melhor assalto como não tem para onde correr. O Cacerato, eu já tinha feito em algumas transmissões eu já tinha mencionado, o Cacerato jogou demais. O Cacerato, a partir do momento em que ele entra, ele sai da Fúria Academy para entrar na Fúria principal, ele dá um power, uma potência de mira, a Empower, para a equipe da Fúria absurda, e ele começa a matar, ele é sempre top 1, top 2 do time. E o Cacerato, durante todos os títulos e a permanência em que a Fúria estava no Brasil, ele é muito merecedor dessa oportunidade, desse título de assalto. Óbvio que correm por fora Destiny, 1962 e Punk, mas como mencionei, o desempenho individual do Cacerato é acima desses outros 3 caras, ao meu ver. Melhor capitão. Essa aqui ficou um pouco difícil para mim, confesso, e aí eu uso a questão do estar atuando no Brasil. É por isso que eu comecei o vídeo falando, o fato de estar atuando no Brasil pesa bastante para mim, e é por isso que eu coloquei o PKL nessa votação aqui. O Rafa, como eu já tinha colocado como melhor AWP, eu acho que dá pra gente dividir um pouco os votos, então eu meio que excluo o Rafa porque eu já votei nele como melhor AWP. Dá oportunidade para um outro cara também ganhar um título. O Nox também teve um impacto muito grande para a equipe da Isurus. E o Art, né? Eu fiquei na dúvida entre o PKL e o Art. O Art
sem dúvida nenhuma, foi um cara muito importante para que a Fúria crescesse, se mantesse, mantivesse durante o início do ano de 2016 no topo, conseguisse diversos títulos, mas o ponto final que pesa para mim ali foi o fato do PKL ainda estar atuando no Brasil, o PKL ter ganho ali a GC Masters, ter ganho diversos outros torneios em território nacional, agora no finalzinho estar ainda atuando e também ter ganho duas das últimas quatro Ligas Pro. Então eu coloquei o PKL nessa oportunidade. No jogador do ano, confesso que também fiquei um pouquinho na dúvida, mas eu não tinha muito para onde correr. Aquela questão do Cacerato ter o fato de ganhar duas coisas pesou aqui, mas mesmo assim eu precisava colocar ele. Coloquei o Cacerato como jogador do ano. O Destiny também teve um grande desempenho. O Tatazin também teve o título de MVP da GC Masters. Também é um cara ao qual eu me espelho muito, para ser bem sincero. Quando eu jogava, eu comparo muito o meu jogo com o dele, assim, eu gostava de fazer o trabalho que ele faz hoje na equipe da Team Wide, um cara que busca errar muito pouco, um cara que gosta de fazer um trabalho de lurker, um cara que em situações de clutch gosta de trabalhar também, é um cara que no estilo de jogo eu me espelho muito quando eu vou brincar também nos servidores. E o Punk também é um cara que trouxe Power, desculpa, para a equipe da W7M, mas é um cara que surgiu agora, surgiu recentemente. Então ele meio que tem uma oportunidade em outra categoria mais abaixo, que seria a de revelação. Não coloquei nele, já vou mostrar para vocês. Tem um outro cara aí que tá um absurdo, mas nessa ocasião também fui de Cacerato. Das jogadoras do ano, também grandes jogadoras aqui. A maioria desses nomes jogaram em cenário internacional, a maioria dessas meninas foram players da Optic, mas eu acredito que nessa questão o que mais pesou para mim foi o fato de mais derrubar boneco. E a Bizinha foi a menina que mais matou durante todo o ano de 2018. Ela realmente tinha um potencial de trocação que nenhuma das outras tem e teve esse destaque, merece esse título para esse ano. Eu acredito que isso é até um pouco inquestionável se a gente for pensar no cenário feminino e todo mundo que acompanha realmente o cenário de CSGO no Brasil. Do estrangeiro do ano fiquei um pouco na dúvida e pesa novamente o fato do 1962 atuar no Brasil. Eu coloco o Nikon como um cara que teve uma ascensão absurda na equipe da Isurus, era o cara referência quando a Isurus estava chegando, estava conseguindo abocanhar algumas oportunidades, alguns títulos, e após a saída do Nikon para a equipe da Team One, a equipe da Isurus teve que fazer uma reformulação e o 1962 passou a ser esse cara. E eu preciso colocar o 1962 como estrangeiro do ano pelo fato de também atuar ainda no cenário sul-americano. Se o 1962 sair para T1 também, aí a gente vai de Nox, aí a gente vai de Heavy em outra oportunidade. 2019 tá aí, certo? Revelação, cara, revelação eu acho que é fácil de votar. Desses caras aqui, eu acredito que eu coloquei, se eu não me engano, quando a gente for indicar, a gente deve indicar 4 nomes. E se eu não me engano, eu indiquei exatamente esses 4 caras aqui. E botei o Ebodi em quarto lugar, ele ainda corre um pouquinho por fora, é um cara que apareceu um pouquinho mais pro final do ano. O VSM também foi na metade, foi no segundo semestre, mas a curva crescente do VSM é maior do que a dos outros. O Cacerato, ao meu ver, também teve o ano de 2018 como revelação. Ele foi a revelação do ano de 2018. Mas, como eu já coloquei o Cacerato em 2 outras oportunidades, como o melhor jogador e como o melhor assault, eu precisava vir para uma outra opção. E aí eu coloco o VSM como esse cara, não só da parte do Empower, como também de puxar a Detona para esse top 1, de terem ganhado uma Liga Pro e terem chegado tão longe aí nos campeonatos sul-americanos. O Punk também tá aí nessa escolha, mas eu coloco o Punk como um terceiro lugar nessa questão, nessa ocasião. Organização, pessoal, é um pouco fácil de falar ao meu ver. A gente pode colocar Team Wide, a gente pode colocar W7M, a gente pode colocar Isurus, mas a Fúria, ela não só cresceu
e foi exportada, como ela também manteve uma equipe no Brasil, e uma equipe que se manteve sólida e se manteve chegando longe. Então foi uma equipe que não, não usou o cenário nacional de trampolim para ir lá para fora, e agora ninguém mais fala da Fúria. Não, a Fúria ainda está na boca da galera, todo mundo ainda acompanha a Fúria na game. Então, por esse fato, por a Fúria ainda ter conseguir tudo que conquistar tudo que conquistou, conseguir tudo que conseguiu, eles ainda têm uma equipe no Brasil, ainda investem muito para cá. Lógico que a Isurus também. A Isurus, ela veio da Argentina durante esse ano, ela investiu bastante. A W7M mantém essa lineup há muito tempo. A Team Wide um pouco recente. Eu acredito que dessas quatro é a que menos merece esse título de organização do ano. A Fúria, para mim, é indiscutível como melhor time do ano, a melhor organização. Coach é difícil de falar e novamente pesa para mim a questão de estar atuando no cenário nacional. Eu coloquei o El, mas eu fiquei na dúvida entre o El e o Guerri. O único fato de eu não ter colocado o Guerri foi essa questão do cenário nacional. O El ainda está atuando no cenário nacional, ter conquistado tudo que conquistou com a equipe da Team Wild no cenário nacional, e por isso ser muito fã do El também. É um cara que há muito tempo representa o Brasil no CSGO, assim como o Guerri, óbvio, mas eu digo, ele já foi da MBR, ele já foi um baita de um jogador, ele já foi referência, top 5 nacional, jogando nos melhores times de 1.6, e como ídolo também do El, pesa um pouco essa questão, coloca a questão do fato dele estar atuando no Brasil, como eu mencionei. O Pindle também merece. O Peu, ao meu ver, corre um pouquinho por fora. Teve uma grande passagem ali na W7M. É um cara que ajudou a W7M a chegar aonde chegou e merece estar nesse hall top 1 de escolha, mas corre, ao meu ver, um pouquinho por fora. Coloco o El, Guerri, Pino e o Peu como um quarto lugar nessa categoria. Não me recordo bem se eu coloquei esses 4 nomes, mas vendo agora, durante a votação, os coloco como merecedores, certo? Personalidade do ano, eu acho que é um pouco indiscutível. O Galgal é um cara sensacional, é um cara que merece tudo que conquistou, é um cara que eu já sou fã há muito tempo. O pessoal da tribo conhece ele durante só 2018. Ele tem um público de 2018. Ele tem uma tribo de 2018, mas eu já acompanho o trabalho do Gaules desde quando ele criou a Seleção Brasileira de Games, a SBG. O Gaules, quando ele fez aquele time, que ele botou aquela votação para a galera escolher os 5 jogadores que ele levaria lá para fora, era para um campeonato pan-americano de CS 1.6, se eu não me engano, 2011. Desde aquele tempo eu já era muito fã dele. O Galgal era um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais fortinho, mas eu já acompanhava o trabalho dele há muito tempo. Assisti ele também em algumas ocasiões do 1.6, eu já assisti ao 1.6 há muito tempo. O pessoal não sabe, não aparento, mas já tenho 26 anos, então já acompanho o CS há uns 13 anos pelo menos aí, e sempre fui muito fã dele. Fluir apareceu agora, Tiburcio também, CSR também, tiveram uma ascensão muito grande. O Fluir vem um pouco nessa onda do Gaules, então por isso que eu coloco o Gaules um pouco à frente. O Tiburcio e o CSR tiveram seu desempenho individual, né? Tiveram seus canais aí no YouTube com grandes números, representaram o CSR, e o Tiburcio ainda representa, né, uma grande organização como a Detona, mas acredito que o Gaules hoje, quando ele abre uma live, o pessoal cola em massa e ele merece como personalidade do ano. Certo, pessoal? Essas foram as minhas votações, essas foram as minhas... Posso passar aqui para vocês de volta? Agora eu coloquei na tela aqui, nessa tela feia, deixa eu voltar aqui. Essas foram as minhas colocações. Então, a WP Rafa, melhor assalto Cacerato, melhor capitão PKL, jogador do ano também o Cacerato, jogadora Bizinha, estrangeiro do ano 1962, revelação VSM, organização Fúria, melhor coach El, personalidade do ano Gaules. Não espero influenciar vocês, essa é a minha opinião. A maioria dessas 4 pessoas em cada uma das categorias eu também coloquei, foi bem semelhante ao que eu fiz. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês também votem, gamersclub.com/harvards.
cheguem lá na Gamers Club, tem a faquinha lá com a Karambit, cliquem lá, votem, porque essas pessoas merecem estarem nesse hall, certo? Quem vos falou foi o Champ, forte abraço e até a próxima.